vamos ouvir a palavra do Senhor. No coração aquecido, claro, sempre transmitindo a palavra do Senhor no nosso coração. E hoje não pode ser diferente. Estamos aqui para que Deus esteja nos usando. Fique atento. Momento em que vamos ouvir a palavra do Senhor. 33460088. Enquanto isso, você pode colocar o seu nome no livro da oração. Mensagem da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Nosso Deus é fiel, Deus que guarda a palavra, Deus que declara grandes promessas ao homem. É sobre isso que eu quero meditar neste momento em que estamos juntos. As grandes promessas de Deus ao homem. Nosso Deus é verdadeiramente um Deus fiel. Segundo Samuel vai dizer, capítulo 7, versículo 28: Sim, Senhor Deus, tuas palavras são verdadeiras. As palavras do Senhor não são palavras falsas que se perdem pelo espaço. Não, a palavra de Deus é uma palavra verdadeira. Aquele que é orientado pela palavra de Deus dificilmente vai entrar em apuros, dificilmente vai se desgastar. Hoje a humanidade tem vivido caos, tem vivido tragédias, porque tem se afastado cada vez mais daquilo que é verdade, tem buscado a aparência, tem buscado a ilusão, tem buscado atributos que não são atributos de Deus, tem buscado aquilo que se deteriora com o tempo, aquilo que se acaba, aquilo que não é da vontade de Deus para o seu coração. Os profetas, sacerdotes e reis ungidos pelo Senhor na antiga aliança viviam com os olhos voltados para as promessas. Eles olhavam para frente, a recompensa e a herança de cada um estava no futuro. O cordeiro, o sacrifício, o sacerdote, o profeta, o rei, o templo, o serviço, a expiação dos pecados eram sombras que apontavam para o que é perfeito, para a realidade que viria futuramente, Jesus Cristo. Essa realidade que para nós hoje já podemos desfrutar, já podemos ter benefícios daquilo que é perfeito, daquele que é perfeito. O nosso sacrifício que foi feito na cruz em favor de nossos pecados, para a expiação de nossos pecados. Deus não falhou em nenhuma de suas promessas, obviamente não vai falhar com você. Eu vejo algumas das grandes promessas de Deus ao homem e que aconteceram, estão relatados na palavra, escritos na palavra. As promessas nas alianças, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Depois da queda, Adão e Eva caem em pecado e Deus prometeu ao homem a salvação. Ele ofereceu a sua aliança. Sim, Deus fez isso. Depois do pecado do homem, Deus então ele lança palavras contra o diabo, palavras que revelavam como Satanás continua a opor-se aos melhores interesses do homem, mas um descendente da mulher destruiria a ação do inimigo no ser humano a partir do sacrifício e da expiação dos pecados em Cristo Jesus. A aliança com Noé, depois do dilúvio, capítulo 9 de Gênesis, versículos de 9 a 17, nenhuma criatura será mais destruída pelas águas do dilúvio, não haverá mais dilúvio para devastar a terra, nada que se cumpre a cada dia. O Senhor é fiel em suas palavras. A aliança com Abraão, Deus fez Abraão pai de uma multidão de nações e prometeu: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3, Gênesis capítulo 17, versículo 5. Aliança com Moisés, promessa de libertação de posse da terra, em Êxodo capítulo 3. Deus levantaria Moisés para libertar. O povo sairia do Egito, o povo iria para uma terra que era uma
terra prometida pelo Senhor, e assim se fez. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Josué e Caleb então herdam a terra, tomam posse, e o povo de Deus é instalado em Canaã. Aliança com Davi, promessa de reino eterno de numerosa descendência. 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 8 a 9. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, destruí a todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Palavra cumprida, promessa cumprida de Deus. Deus não ficou apenas nessas promessas muito bem declaradas e por muitas vezes meditadas por nós aqui na Bíblia. Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas para você, meu caro ouvinte, meu irmão, minha irmã. Para você que talvez esteja triste, para você que talvez esteja sem esperança, para você que esteja sem força, sem fé. Deus tem promessas para você e você pode desfrutar desses benefícios, dessas promessas nesse momento. Quer ver uma grande promessa de Deus? Olha, eu quero que você escute isso. Deus promete aliviar os teus sofrimentos. Olha que coisa tremenda. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, resumidamente: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis o repouso para vossas almas. Palavra de Deus, promessa de Deus e promessa que se cumpre. Sim, Deus promete aliviar nossos sofrimentos. Diz ainda, olha, Salmo 34, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Promessa de Deus, em que o sofrimento seria aliviado. Talvez Deus não iria nos poupar de muitos sofrimentos, de muitas aflições, de momentos difíceis, mas a promessa de Deus é que viria o alívio, e vem o alívio. É certo que contemplamos o alívio na palavra de Deus, na promessa, na ação de Deus, não apenas em promessas, não apenas em palavras, porque palavras podem até trazer um efeito bom, um bom efeito de alívio, de conforto, de esperança, mas não basta apenas as palavras. Deus não dá apenas a palavra, Deus age. A ação de Deus na nossa vida. Salmo 46, versículo 1 e 2, o salmista vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Promessas de Deus. O salmista experimentou isso, eu experimento, e você experimenta isso em nome de Jesus. Quer ver uma outra promessa de Deus? Deus nos promete bonança e segurança. Sim, segurança e dias melhores. Salmo 91, tão conhecido, né? Olha o que diz: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Palavra de Deus para mim e para você, e podemos tomar posse dessa palavra, a segurança que é em Cristo Jesus, quando buscamos a segurança nele, o refúgio nele. Nós nos sentimos melhores, na verdade estamos melhores. Há coisas que não vão acontecer em nossa vida, há problemas que não surgirão, há situações de perigo que não vão acontecer se estivermos na presença de Deus. E ainda que aconteçam, a mão do Senhor estará lá para nos guardar. Levítico capítulo 26, versículo 3: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, a árvore do campo o seu fruto. Palavra de Deus. Versículo de número 6: estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos perturbe, quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Palavra de Deus. Não incentivando a guerra, não incentivando ao ódio, não incentivando aqui pagar o mal com o mal, não, mas é palavra de Deus declarando que nós temos segurança nele. Promessa de Deus para mim, para você. Você que está sem sentido de viver, você que não tem perspectiva, você que não sonha mais, Deus promete dar sentido à sua vida. Isso é uma grande promessa de Deus. João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Por que viver uma vida sem sentido? Uma vida medíocre, sem perspectiva, sem sonhos, sem projetos. Alcança Jesus, entregue a Ele. Claro, porque só nele alcançamos a vitória. 1 João, capítulo 5, versículo de número 12. Essa palavra é tremenda, eu gosto muito desse versículo. Diz assim: aquele que tem um filho, claro, Jesus, aquele que tem um filho de Deus tem a vida. Mas aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Muitos não tem sentido na vida porque não tem um filho, não tem Jesus, não tem como ter sentido de vida, não tem como ter vida, não tem como viver uma vida plena sem Cristo, é bíblico. 1 João capítulo 5, versículo 12, aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Quantos se afastaram, quantos se desviaram, quantos não querem saber de Deus e continuam sofrendo, vivendo uma vida apática, destruída, sem sentido, mas não buscam no Filho, por isso vão continuar assim. Mas quem tem um Filho tem sentido de vida. Promessa de Deus. Tem uma outra promessa, olha que promessa maravilhosa. Deus promete nunca nos abandonar e ser para nós um verdadeiro Pai. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 18. Serei para vós um pai, sereis para mim filhos e filhas. Mateus 28, 20, para os discípulos, Jesus dizendo para nós: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Meu Deus. Isaías capítulo 49, versículos 15 e 16. Mesmo que sua mãe te abandone, eu não te abandonaria nunca. Eis que estás gravado na palma de minhas mãos. Me posso essa palavra. Deus promete que não vai nos abandonar. Deus não vai te abandonar. Sim, Deus não vai te abandonar. Mas, pastor, é porque o Senhor não conhece a minha vida. Eu estou em pecado, não consigo me livrar do pecado. Eu não consigo me libertar do pecado. O pecado é mais forte do que eu, a carne é mais forte. Eu estou muito fraco, eu estou sem sentido. Não consigo mais largar o vício, não consigo mais largar o mundo das drogas, da marginalidade, do crime. Consigo mais. Jesus te dá uma outra promessa, sabe qual é? Ele promete nos livrar da escravidão do pecado. Não há pecado que continue vivo, não há pecado que continue agindo quando nós abrimos nosso coração para o Senhor. João capítulo 8, versículo de número 32, diz assim a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus! Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus replica. Jesus diz: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres na presença do Senhor. Promessa de Deus, nos livrar da escravidão do pecado. Há muitas promessas, há grandes promessas. Quer ver uma grande promessa? Jesus prometeu que iria voltar. Não é historinha, não é invenção de ninguém. Jesus prometeu que iria voltar e Ele está voltando e Ele quer que você esteja com Ele. João capítulo 14, versículo de número 18, diz assim a palavra do nosso Deus: não vos deixeis órfãos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olha, ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também viveis.